Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Antes marcado para maio, a fim de coincidir com o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, o prazo para fechamento definitivo dos manicômios judiciais foi prorrogado para julho, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. E mesmo após 2 décadas da edição da Lei 10.216 de 2001, que ordenou o fechamento dos hospitais psiquiátricos em todo o Brasil, o tratamento das pessoas com transtornos mentais longe dos manicômios ainda gera polêmica. E para falarmos sobre a luta antimanicomial e as políticas públicas de saúde mental, está conosco hoje a conselheira da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde de Itajaí, a Gabriela Rudolfo. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui. Acho que é a tua primeira vez aqui, né? Sim. Obrigada, Elis, pela oportunidade, pelo convite, né? Acho que é um assunto importante para a gente poder divulgar aí, né, a luta antimanicomial e a rede de atenção psicossocial, né, que é um dos resultados, né, desse processo da luta antimanicomial. Eu já estou me familiarizando com alguns termos, por exemplo, Rede de Atenção Psicossocial, RAPS. Às vezes a gente conversando com alguns colegas lá no Conselho Municipal de Saúde, eles falam, RAPS, RAPS, RAPS. Uma vez eu parei e perguntei, o que é RAPS? Então é isso, né? Uma rede para atenção da saúde mental. Ela é uma das legislações que foi criada após todo esse processo de luta antimanicomial, né? Que inicia ali de uma maneira mais forte no final da década de 70, né? E que é movido por movimentos sociais, trabalhadores de saúde, familiares, usuários, né? Então, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, ela é uma das legislações resultantes de todo esse processo da luta antimanicomial. E dentro dessa rede, o principal, digamos assim, instrumento são os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Aqui em Itajaí nós temos 3? 3 CAPs. No momento nós temos 3 CAPs, né? O CAPs infantil, o CAPs 2 e o CAPs AD. O CAPs infantil, né, é voltado à população até os 18 anos, né? O CAPs 2 é para adultos com transtornos mentais, sofrimento mental intenso, né? E o CAPs AD é quando se associa esse sofrimento mental intenso ao uso de substância, né? É quando há esse uso prejudicial de substância. E, assim, na tua visão, você é trabalhadora da rede também, né? Como é que, qual é a forma de ingresso, por exemplo, no CAPs 2? Qual é a porta de entrada? Como é que as pessoas podem ser encaminhadas para lá? Elas são encaminhadas? Como é que se dá esse processo? Uhum. Em todos os CAPs, né, em todos os serviços da rede de atenção psicossocial, mas em especial ao CAPs, né, os CAPs, eles são serviços de porta aberta, que a gente costuma chamar, né? Que qualquer pessoa, qualquer familiar que esteja com uma situação, né, nesse perfil aí de atendimento que eu comentei anteriormente, pode buscar o serviço para uma escuta, para um acolhimento inicial, né? E aí, a partir dessa escuta e desse acolhimento, desse atendimento inicial, que vai se pensar aí um projeto terapêutico singular, né? Vai se pensar, então, esse projeto de tratamento. Então, em todos os CAPs do município, eles funcionam de porta aberta. Então, assim, desculpa te interromper, Gabriela, mas simplificando, falando uma linguagem mais simplificada possível, ele é quase como se fosse um postinho de saúde. Você tem a unidade básica de saúde e você tem o CAPs como uma unidade básica de saúde para a atenção com a saúde mental? Isso, né? Ele é uma unidade de saúde, porém ele não está ainda, né, nesse nível de... Ele não está, né, no nível de complexidade da básica, que a gente chama, né? Mas todos os CAPs, eles funcionam dessa forma. A pessoa, ela pode procurar, se ela estiver vivendo essa situação de sofrimento mental importante, né?
decorrente de substância ou não, ela pode procurar o CAPS, né, tranquilamente. E também tem os casos que é verificada essa demanda, né, seja numa unidade de saúde, seja numa unidade de pronto atendimento, né, seja em algum outro serviço, né, da rede, o serviço pode fazer esse encaminhamento da pessoa também até o serviço, né? Quando ela chega, digamos assim, digamos que ele teve um processo qualquer traumático, foi parado no posto de saúde e o atendente, o médico, achou por bem encaminhá-lo, disse assim, olha, procura esse atendimento no CAPS. Qual é a primeira coisa que é feita? É uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo? Como é que se dá esse processo lá dentro do CAPS? O próprio modelo de construção dos CAPS, né, todo esse processo de reforma psiquiátrica que aconteceu, a gente tem ali como funcionamento nos CAPS que o primeiro profissional que vai atender esse usuário seja um profissional de qualquer categoria, né? Então, se entende que qualquer... Tem psicólogos, terapeutas... Tem psicólogos, terapeutas ocupacional, né? Tem assistente social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, né? Médicos, e aí médico clínico, médico psiquiatra, né? Então, a grande questão, assim, né? Que demarca o modelo de atenção ao cuidado à saúde mental é justamente isso, assim, de que qualquer profissional, né? Pode atender e pode exercer algum tipo de cuidado em saúde mental. Então, ele chegando no CAPS, ele não vai ser atendido inicialmente por um profissional médico, né? Então, ele vai ser atendido por um outro profissional, que aí, a depender dessa avaliação, pode sim ser acionado o médico no local, né? Isso porque muitas vezes, ou talvez na maior parte dos casos, não seja uma questão de ter que fazer uma interferência medicamentosa, por exemplo, para passar com um psiquiatra. Sim, tem casos que chegam e não necessariamente precisa de uma intervenção médica, né? Mas geralmente, como os CAPs trabalham com casos bastante graves, né? Geralmente é bastante comum que o profissional médico ele participe desse atendimento e desse processo de tratamento, né? Entendi. E assim, uma dúvida uma dúvida que eu tenho, que eu acho que muita gente deve ter também, a alta para tratamento de transtorno mental, por exemplo, um caso mais grave, a pessoa esquizofrênica, por exemplo, há algum tipo de alta e se houver essa alta, há algum tipo de atendimento posterior a essa alta? Sim, todo o processo, na verdade, de cuidado, né, em saúde mental, mesmo desses pacientes mais graves, esse cuidado ele é sempre articulado com a rede, né, com as demais políticas públicas, assistência social, né, em alguns casos educação, emprego e renda, né, enfim. Esse cuidado ele deve sempre ser articulado com as demais políticas públicas, mesmo numa situação mais grave, né? Então, as altas, elas acontecem, mas quando a gente fala de alta, no senso comum, pode parecer que o paciente fica internado no CAPS, né? E a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, né? Eu acho que todo esse processo aí que a gente... Exatamente para tirar a internação. Justamente, né? Então, o paciente, ele não fica, o usuário, ele não fica internado no CAPS. Ele fica em cuidados, né? E que esse cuidado, ele pode ser compartilhado com a rede, né? Então, né, existe o processo de alta, há um momento em que não há mais a necessidade desse atendimento, desse toda nível semana ou todo mês. Isso. Né? E que aí ele pode receber essa alta e passar a receber um cuidado numa unidade básica de saúde articulado com os serviços do território, né? E, tu falaste bem na questão das políticas públicas, né? Eu iniciei o programa até falando de uma situação, uma determinação do Conselho Nacional de Justiça para que todas as alas psiquiátricas e manicômios mesmo judiciais que ainda persistem no Brasil para que sejam encerrados e que todos esses
esses que seriam pacientes, mas ao mesmo tempo internos, acolhidos no sistema penitenciário, né, para que eles tenham esse atendimento nas redes. Você sabe se aqui, se a Cayanduba ainda mantém alguma ala assim? Se mantiver, ele vai ter que ser desativada. Itajaí, no caso, a rede de Itajaí está propícia, ela pode receber esse tipo de paciente? Essa pergunta ela fica até um pouco confusa assim para mim, né? Porque o que a gente teve recentemente foi uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata do fechamento dos manicômios judiciários, né? Que eram chamados, que são os hospitais de custódia. Ali, nesses espaços, né, que ainda estão espalhados, né, pelo Brasil e em Santa Catarina, o que existe em Florianópolis, né, já está acontecendo esse processo de desinstitucionalização dessas pessoas, né, que elas então vão passar a cumprir a sua pena, o seu mandado de segurança em tratamento nos equipamentos da RAPS. O grande dilema em relação a essa questão é que, de fato, a rede de atenção psicossocial ela não ampliou, né? A gente não tem unidade de acolhimento, não tem serviço residencial terapêutico que poderia acolher essas pessoas, né? Então, esse é um grande desafio. Com a saída dessas pessoas, da gente poder ter esses equipamentos da RAPS para poder ofertar esse cuidado. Mas essas saídas estão acontecendo, né? Uma equipe de saúde, né, é feita essa avaliação no próprio hospital de custódia de tratamento psiquiátrico e a partir dali, né, vai se desenhar ou vai se recomendar o que vai ser necessário para o cuidado desse usuário. Em relação ao presídio da Cayanduba... Você sabe se há alguma ala psiquiátrica ali? Porque tem muitos locais que não tem um hospital de custódia, mas tem uma ala reservada para esse tipo de interno. O que a gente tem uma portaria específica que trata do cuidado à saúde, né, para pessoas, né, com privação de liberdade. E nessa portaria diz que é necessário ter uma equipe de saúde nos presídios, no sistema prisional, né? A última informação que eu tenho é que na Cayanduba existia essa equipe, né? E que essa equipe, não tenho exatamente essa informação, mas era uma equipe do Estado, né? Mas que tinha psiquiatra, enfermeiro, uma enfermaria, né? Mas não necessariamente era uma ala psiquiátrica, né? Entendi. Então, é por isso que eu te perguntei se você sabia se existia isso aqui na Cayanduba. Né, já não existe, muito bom, porque pelo menos aí tu já sabe que esse pessoal para estar tendo um outro tipo de tratamento na rede convencional, né? E com relação agora, assim, a gente ainda tem um tempinho agora no primeiro bloco, eu queria te perguntar essa questão, ou pelo menos introduzir, né, porque é um assunto penoso, eu sei, inclusive da luta da Comissão de Saúde Mental, para que seja instalado, ou seja, colocado mais um CAPS aqui na cidade. Como é que está essa luta do Comusa e da comissão? Então, muitos trabalhadores, até, né, anteriormente assim, a minha chegada na rede, já vem nessa luta há muito tempo, há muitos anos, né? Na verdade, o que vem se lutando é pela qualificação dos CAPs. O que isso quer dizer? Hoje, o município, ele oferta CAPs 2 e CAPs AD, né? As portarias recomendam que, a partir de 150 mil habitantes, os municípios passem a ofertar CAPs na modalidade 3. Então, que nós tivéssemos... Que modalidade, desculpa, que tipo de modalidade é essa? O CAPS 3 ou o CAPS AD 3 passa a atender 24 horas. Então, ele passa a dar uma assistência em saúde mental para os pacientes que necessitam desse cuidado continuado, né? 24 horas. Então, esses serviços, eles passam a funcionar de segunda a segunda. Tem uma equipe básica de saúde para o período da noite, né?
E realmente é uma demanda que o município tem muito e que precisa, de fato, ter a qualificação desses 2 CAPs. Nós tivemos uma reunião recente, né, o Conselho, através da Comissão de Saúde Mental, com a gestão municipal, e que eles colocaram que está nos planos, né, a questão da qualificação. Porém, já está nos planos há muitos anos, né, há mais de 15 anos. Então, estamos aí, né, nessa luta esperando que isso aconteça. E também nós estamos com uma expectativa em relação ao PAC, Saúde Mental, né, que Itajaí foi contemplado, né, com alguns projetos. E sabemos até o momento que algum CAP será contemplado, né, com a construção, enfim. Construção, a melhoria da estrutura que já tem, né? Isso. Porque tem Então, alguns que estão bem Então, a gente está ruins. na expectativa que possa ser um dos CAPs, né, CAPs 2 ou CAPs AD, que possa ser qualificado para 3. Gabriela, a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente continua a nossa conversa e a gente pega já direto nessa questão da estrutura física e de trabalho dos profissionais aqui de Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje discute a luta antimanicomial e a saúde mental com a Gabriela Rodolfo, que é conselheira lá da Comissão de Saúde Mental do Comusa de Itajaí. Falando em Comusa de Itajaí, você já me disse, né? Uma das lutas mais ferrenhas é por colocar, porque a cidade tem condições, tem número de habitantes para isso, de colocar um CAPS 3. E nós não temos, e só tem promessa do governo até agora, né? Como tem outras promessas do governo para a área da saúde. No teu entendimento, assim, você que trabalha na rede, como é que está a estrutura física, estrutura de equipamentos para que esses CAPs que já são instalados funcionem e funcionem da forma mais adequada, e também em relação ao pessoal, às equipes que estão lá, se elas são em número necessário ou se precisaria ter mais equipes, mais profissionais, até para ajudar mentalmente também as equipes, né? Porque também estressa o profissional se ele tiver uma sobrecarga de trabalho. Como é que está essa situação? Então, na tua fala vem duas questões assim que eu acho que é interessante a gente pontuar, né? O município, ele já tem condições de ofertar não só CAPs na modalidade 3, né? CAPs 3 ou CAPs AD3, mas o município também já poderia ofertar outros equipamentos que ainda não existem, né? E que estão preconizados na RAPS, que é a unidade de acolhimento, né? E o serviço residencial terapêutico. São dois equipamentos muito importantes que garantem, são serviços preconizados na saúde, né? Através da RAPS, que tem um caráter de moradia transitória, né? Então, a unidade de acolhimento, ela vai acolher pessoas que estejam, né, em cuidados em saúde mental, que tem essa questão do uso prejudicial de substância. Então, são moradias temporárias, residências temporárias que essas pessoas poderiam utilizar. E aí, nesse aspecto, por exemplo, a população em situação de rua poderia ser muito beneficiada, né?
E o serviço residencial terapêutico também, né, para pessoas com transtorno mental crônico, persistente, ou que passaram por um período muito grande, de muitos anos, em internações fechadas, né. Em relação às equipes, né, dos CAPs, aí, né, reforço que eu falo em nome da Comissão de Saúde Mental. No ano passado, nós realizamos 3 visitas, né, nos 3 CAPs, né, com visitas de acompanhamento, né, que o Conselho deve realizar. Na época, nós tínhamos uma questão mais complicada em relação ao CAPS AD, que hoje mudou de sede, né, e que vem aí em processo de reforma, e também o CAPS-I, né. Nós verificamos na época que o CAPS-I havia algumas dificuldades de estrutura, de espaço, né. Inclusive, fizemos esses relatórios e em breve a gente quer divulgar o diagnóstico dessa RAPS, né. O CAPS 2, ele está num imóvel recentemente novo, né? Mas o que a gente percebe e o que a gente tem de retorno, né, inclusive formal da gestão, é que os profissionais, a quantidade ainda é insuficiente, né? E o que a gente vem muito frisando e batalhando muito nesse sentido é que nós temos agora um concurso público que acabou de ser homologado, um concurso da saúde, né? E que esses profissionais possam ser chamados para poder contemplar e para poder atender a população, né? Então, o CAPS 3, pelas informações que a gente tem ali na comissão, já conta com uma estrutura para essa habilitação, para CAPS 3, né, o CAPS 2 para 3, mas necessita de profissionais para poder atender, né, 24 horas. Então, chamar esses profissionais do concurso público é urgente, né? Então, essa é a nossa visão ali na comissão. Mas tem problemas estruturais também, alguns prédios, principalmente de equipamentos que deem um maior conforto até para essas pessoas que frequentam, para os pacientes, para as equipes também que trabalham ali. Eu estou te falando isso porque eu presenciei algumas reclamações, teve uma reunião do próprio Conselho Municipal de Saúde, eu não me lembro em qual, foi no CAPS 2, eu acho, isso, né? Dentro do CAPS 2 e alguns pacientes relataram que não tinha nenhum colchão para descansar. Essa é uma situação bem ruim, que inclusive até isso pode atrapalhar o desenvolvimento do tratamento deles, né? Sim, sim. Naquele dia eram pacientes, usuários especificamente do CAPS AD, né, que fizeram essa fala, que de fato era uma dificuldade que existia e que, pelo que a gente vem acompanhando, é um pedido que vem sendo feito, né, para que neste novo espaço possa ser ofertado esses materiais para poder ofertar um descanso, né? Mas se tratando assim dos equipamentos e dos imóveis, né? Tem uma questão também que é muito tratada no Conselho, que é a questão dos aluguéis, né? Então, grande parte dos imóveis da RAPS são imóveis alugados, né? Então, a luta vem sendo no sentido de se criar sedes próprias, né? Que o município possa construir, né? Que possam ser prédios do município, né? Sim. Agora, a gente mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto assim, porque é investimento público também. Foi no final de 2023, eu acho, saiu a resolução do Conselho Nacional de Saúde, de número de 719, e tem uma diretriz lá, que é a diretriz 161, que pede que os recursos de financiamento do SUS sejam utilizados apenas na RAPS, na rede, né? E não destinados para comunidades religiosas e terapêuticas, que a maior parte das comunidades terapêuticas são de vínculo religioso, né? Com vínculo com igrejas e tal. Como acontece aqui em Itajaí, acho que são 10 ou alguma coisa assim, que todas elas têm essa característica, né? Qual é a opinião do Comusa sobre essa diretriz e
depois que você me der essa resposta, eu já quero dizer o seguinte: que tipo de procedimento o SUS deveria financiar? O Comusa, né, e a Comissão de Saúde Mental, a gente segue muito firme a questão das diretrizes do SUS, né? E o que a gente preconiza, né, ou o que a gente luta, é que os equipamentos da RAPS possam ser efetivados e implementados, né? Que é como você falou agora há pouco, né? Isso. Tem uma série de equipamentos para serem colocados que Itajaí poderia colocar e ainda não colocou. Que inclusive poderia suprir, né, grande parte dessa população que acaba sendo direcionado para a comunidade terapêutica, né? As comunidades terapêuticas, daí eu falo agora mais a nível de município, né? Hoje não há um financiamento por parte do município, né, através da Secretaria de Saúde, pelo que a gente tem de conhecimento ali na comissão, de qualquer tipo de custeio direcionado às comunidades terapêuticas, né? Hoje, pelo que a gente tem acompanhado... O custeio é feito pela assistência social? Isso, pelo que a gente tem acompanhado é a assistência social que vem disponibilizando. Digamos assim, o dinheiro é do SUAS e não do SUS. Isso, no município a gente tem acompanhado essa situação. A gente não sabe, né, no estado como que está acontecendo, né? Mas o Comusa, né, e a comissão, a gente não entende, né, por a gente seguir as diretrizes do SUS, a gente não entende que as comunidades terapêuticas ofertem cuidado em saúde, né? E, inclusive, elas poderiam ofertar, se quisessem, né? Elas poderiam ser um serviço residencial transitório, que a gente chama, né? Mas, para isso, há várias adequações que precisam ser feitas e todo o projeto singular dessa pessoa, ela precisa estar atrelada aos CAPs, né? Assim como a unidade de acolhimento também precisa esse projeto de tratamento atrelado aos CAPs, né? Então, a comunidade terapêutica, ela não faz parte das diretrizes do SUS e também do posicionamento do Comusa e da comissão em relação a isso. Bom, então agora eu vou entrar num tema mais espinhoso ainda. Muitas cidades do Brasil, pelo Brasil, e também tem uma discussão bem já acalorada no Congresso Nacional sobre a internação compulsória das pessoas que têm problemas de dependência química, né? Com uso de substâncias e tal. Qual é a posição do Comusa e dos trabalhadores de saúde mental sobre essas propostas? Porque não parece um contrassenso quando você tem uma luta contra internações para tratamento de transtorno mental e, ao mesmo tempo, você ter uma internação compulsória de pessoas que têm problemas e, por isso, fazem uso de substâncias ou fazem uso de substâncias que levaram a esses problemas? A Lei 10.216, ela é muito clara em relação aos direitos dessas pessoas, né? E ela é muito clara, muito enfática quando ela diz que pessoas com essas questões, né, de sofrimento mental intenso, associado ao uso de substância, que elas não podem ser internadas ou acolhidas em qualquer espaço que se caracterize como asilar, né? Então, assim, de fato é um assunto bastante polêmico, a comissão vem conversando bastante sobre isso, e aí até gostaria de poder te pontuar algumas coisas em relação a alguns projetos que a gente tem acompanhado, algumas falas, né, de reuniões que acontecem aí, que são divulgadas nas redes sociais, né, numa tentativa de implantar, né, esse projeto aqui em Itajaí. Eu até, inclusive, trouxe esses documentos, né, que até para a comunidade poder acessar e ficar mais esclarecida em relação a isso. A gente tem posicionamentos, esclarecimentos muito enfáticos em relação a essa proposta específica. A gente tem recentemente uma nota de esclarecimento da Secretaria de Saúde do Estado, né, totalmente contrária a esse tipo de proposta, porque, de fato, se preconiza que o que seja feito é que se implemente, né, os equipamentos da RAPS.
A gente tem também posicionamento bastante enfático da Defensoria Pública da União e do Estado também, né? Inclusive trouxe esses documentos, né? A gente tem um parecer técnico importante do Ministério da Saúde, do Departamento de Álcool e Outras Drogas, que também é totalmente contrário a esse tipo de projeto, né? Novamente enfatizando que a gente precisa seguir, né, as propostas aí da RAPS. Temos posicionamentos de conselhos profissionais, né, de psicologia, serviço social, né? Então, há muitos posicionamentos nesse sentido que são contrários a esse projeto. Então, a gente vê e observa e escuta falas de pessoas, de representantes, inclusive, do Legislativo, que demonstram pouco conhecimento, né, em relação à RAPS, em relação à legislação vigente, né? E até algumas questões, assim, que podem contribuir para esse debate, né? Estão dando um peso, desculpe te interromper, um peso mais moral do que, digamos assim, pensando na saúde? Sim, me parece que sim, né? Porque, primeiro que as propostas, elas atingem uma população específica, né? Em geral, população em situação de rua. Isso, né? Elas atingem claramente essas populações, né? As mais vulnerabilizadas, as que mais têm os seus direitos, né, violados, né? Então, essas leis, esses projetos, leis, né, não se tornaram ainda, espero que não se tornem, né? Em algumas cidades aprovaram. Sim, e tem gerado muita polêmica, e aí, né, essas recomendações vêm a partir disso, né? E tem um negócio tramitando no Congresso também. Então, atinge, né, essa população específica, que aí me parece que há uma criminalização da pobreza, há um desejo aí de afastamento dessas pessoas, né, do espaço público, a higienização social que a gente fala, né? Então, a reforma psiquiátrica, a luta... Parece que se você tira dali, parece que resolveu o problema, é isso? Isso, né? Tira dos olhos das pessoas, o problema está resolvido, né? Só aquela vida ali, né, circulando pelo espaço, parece que só isso gera incômodo. E não que necessariamente ela esteja produzindo qualquer coisa que possa, né, gerar algum incômodo. Mas só pelo fato dela estar ali, né, já provoca, me parece que algum tipo de incômodo, né? Então, tem essa questão, né? Tem a questão, assim, que a 10.216, ela deixa muito claro em relação às internações. A 10.216 já fala isso, né? Que as internações, elas podem acontecer em ambiente hospitalar, né? Que tenha uma equipe de saúde capacitada, qualificada para lidar com a situação. E as internações, elas são sempre excepcionais, é sempre um último recurso. Antes disso, o usuário, a pessoa, o paciente, ele precisa passar pelo acompanhamento ambulatorial, extra-hospitalar, né? Então, a internação, ela aparece quando esses recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Então, se a gente for pensar que o município hoje, ele não oferta todos os equipamentos extra-hospitalares, né? Mas ele está propondo já uma internação, né? E, em geral, essas internações vão para essas comunidades terapêuticas. Pois é, e aí entra uma outra questão. Comunidade terapêutica não pode ir involuntariamente. Comunidade terapêutica, e aí isso, né, está muito bem legislado, essa questão, as pessoas só podem ir de forma voluntária, né? O município hoje não dispõe de leito de saúde mental em hospital geral, que também é uma briga de muito tempo, né? De trabalhadores há muitos anos aí, do trabalhadores do Comusa, né? De que o hospital, ele precisa ofertar esses leitos de saúde mental para a região, né? Então, a gente também fica pensando, bom, vocês estão propondo uma internação, mas para onde é que vocês vão mandar, né? Exatamente. E outra coisa, saindo da internação, essas pessoas, elas vão precisar dos equipamentos da RAPS, né? Elas voltam, né, para a RAPS, então reforça a necessidade de todos esses equipamentos, né? Nossa,
O tema está muito interessante. A gente tem que fazer mais um pequeno intervalo, a gente até se passou nesse bloco aqui, mas na volta a gente continua falando sobre esse importante tema, que é a luta por uma boa saúde mental. Só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Olá, voltamos aqui no último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista a psicóloga Gabriela Rodolfo, que é conselheira da Comissão de Saúde Mental do Conselho Municipal de Saúde. Gabriela, a gente entrou num tema muito espinhoso, né, e bem complexo no final do segundo bloco, mas sim, só para fechar esse tema, ou seja, teria que colocar o Comusa e os órgãos de saúde são muito firmes em dizer não a essas propostas que querem fazer o contrário do que diz a luta antimanicomial. Sim, e que diz as resoluções vigentes, né? Então, e falando em Dia Nacional de Luta Antimanicomial, que vai ser dia 18 de maio, né, o Dia Nacional, acho que esse é o dia da edição da lei? Ela marca ali né, que aí a gente precisaria aprofundar mais, mas ela marca ali a data de um processo que estava acontecendo em Bauru, né, de conferência, de movimentos sociais, né, então ela foi demarcada ali enquanto data devido ao que estava acontecendo na época, né. Falar em está acontecendo, está se pensando em alguma programação para marcar esse dia aqui em Itajaí também, ou não tem nada nesse sentido ainda? Para a comissão e para o Comusa não chegou nada a respeito em relação a essas programações, né? Mas o que a gente Você quer dizer do gestor público, a administração não mandou nada? Até o momento não, né? Mas pelo que a gente tem acompanhado nos anos anteriores, programações acontecem, né? Cada equipamento, cada CAPS, enfim, monta a sua programação local, né? E o município geralmente também monta uma programação a nível municipal, né? Então eu acredito que em breve a gente vai ter essas notícias. Bom, então como a gente ainda tem um tempinho, não é muito, mas a gente tem, você tem alguma questão que você queira colocar, que ache importante dessa questão da luta antimanicomial, mas também pela luta de uma boa saúde mental para todo mundo, né? Um bom acesso a essas políticas, né? Eu gostaria de mencionar algumas questões, assim, né? Enquanto conselheira, né? Enquanto membro da Comissão de Saúde Mental, uma das questões é um incentivo, um apelo, né, que os representantes do Legislativo se aproximem dessa pauta, né, que eles possam conhecer mais, né, essa legislação que está aí, que é muito rica, né, que está muito consolidada, né, porque a gente escuta, né, em muitas situações, falas que não condizem, né, assim, com o que vem se trabalhando, né, e com o que está posto aí na lei, né. Então a gente convida para que os vereadores se aproximem, né, dessa pauta, para que as suas propostas também possam ser mais coerentes, né. E se não, que se pense numa renovação, né, desses representantes. Também mencionar que é muito importante a comunidade, né, tá envolvida também com esses assuntos, que façam suas reclamações, que busquem a ouvidoria, que participem das reuniões do conselho, né. Que são abertas e
A pessoa só não pode votar lá no dia, mas elas são abertas à população. São abertas e são tratados justamente esses assuntos que impactam diretamente, né, na saúde das pessoas, né? Então, fazer esse convite para que as pessoas se aproximem e também, de algum modo, mostrar o meu repúdio, né? A gente teve na semana passada um projeto de lei do Comusa, né? Que tratava dessa reformulação, né? Desse incentivo à participação popular e que, infelizmente, foi rejeitado, né? Infelizmente. Mas é isso, assim, é aproximar o legislativo desse assunto e aproximar a comunidade, né, dos assuntos relativos à saúde e aproximar a comunidade do Comusa. Desculpa até te interromper, mas um dos objetivos, uma das mudanças que tinha nessa lei era que pedia ou possibilitava uma maior ainda participação das instituições públicas, das pessoas, dos diversos setores sociais, né? Isso, representantes de usuários, né? Representantes das pessoas que estão ali na comunidade, nos seus territórios e que sofrem diretamente com as decisões, né? Com as decisões que são tomadas pelo poder público, pelo legislativo, né? Então, esse engajamento popular é muito importante. Mesmo que a lei tenha sido, digamos assim, rejeitada, que ela não foi transformada, ainda existe a lei anterior do Conselho, onde você tem lá as representações e que também as pessoas podem participar das reuniões, né? Uhum. Sim, é isso aí. E aí agradeço o teu convite, né? Eu acho que foi um diálogo muito rico e a gente está sempre à disposição. E aqui, a gente sempre recebe aqui os membros do Conselho e é um espaço aberto para todos os conselhos, né? Embora tenha alguns conselhos que não participem tão diretamente assim quanto... Acho que um dos mais participativos, mais ativos é o Conselho de Saúde. Mas convidar as pessoas, né, para participar mesmo, para participar não apenas aqui dos conselhos, todos eles, o Conselho de Educação, o Conselho de Assistência Social, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho da Juventude, o Conselho da Comunidade Negra é bastante ativo também aqui, pelo menos aqui comigo. Uhum. Conselho do Idoso, de Segurança Alimentar, né? Que as pessoas participem desses conselhos, do conselho que mais lhe chama atenção, que mais é mais próximo dos temas que lhe interessam. No caso do Comusa, as reuniões a primeira e as terceiras segundas-feiras, é isso? Isso, né? A primeira e a terceira do mês. Em alguns momentos elas acontecem itinerárias, né? Como foi essa que tu comentou que aconteceu no CAPS 2, né? Se não, elas têm acontecido na atual sede do Comusa, né? Que fica lá na antiga Secretaria da Saúde, lá no bairro Imaruí, né? Atrás da Celesc. Isso. As reuniões estão acontecendo ali e em algumas situações também há a possibilidade de participar virtualmente, né? Então, e elas geralmente acontecem no período da noite, né? A partir das 19 horas, né? Então, facilita para a população poder participar desse momento. E sempre que tiver qualquer problema, veja que precisa de um atendimento, de um esclarecimento, de um acompanhamento, seja por algum problema que acha que está algum começo de depressão ou qualquer tipo de problema que afete a sua mente e a sua disposição, os CAPs são portas abertas, é isso? São porta aberta para receber quem dele necessitar. Não precisa ir lá no postinho, vai lá no CAPs. Tá certo. Gabriela, olha, muito obrigada pela tua presença, tá? E obrigada por trazer esses esclarecimentos para a gente. Tá certo, obrigada. Eu que te agradeço. E agradeço a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E no YouTube não se esqueça, tá? Faça o compartilhamento dos nossos conteúdos. Dê uma curtida que também é bom, ajuda a gente. Se inscreva no nosso canal, que a gente já é o segundo canal legislativo com o maior número de assinantes aqui do estado. E queremos chegar no primeiro, com a sua ajuda. Ajude a gente a fazer a boa informação
circular. Até o próximo Câmara Aberta.